Ok, pessoal, já de volta. O Jones Vargas botou aqui. Essa servidora era para ter sido presa. Ela está assumindo a culpa. Está com os documentos públicos. Está no artigo 299. Enfim, ele faz aqui uma série de comentários aqui falando sobre o caso Tereprev. Como é que foi essa história desse déficit? Lá no passado eles tinham uma programação, achavam que seria em torno de R$1 bilhão com o passar dos anos. Só que pessoas morreram. Um concurso público resolveria isso? Você gosta de fazer perguntas difíceis, né? Me pergunta quem foi prefeito em 1930, que eu te digo. Essa coisa do déficit, desse suposto déficit de 1,5 bilhão, vem bem de como, no que dá as coisas mal feitas, mal organizadas, né? Nós tivemos aqui 2 exemplos, o Tereprev é um deles, o plano de cargos e salários é outro, que tem problemas esse plano de cargo, uma hora também pode explodir se não for revisto, não for repensado, né? E o caso do Tereprev, quando eles criaram esse Tereprev, eles calculavam, então, eu acredito que esse déficit agora em torno de 1,5 bilhão, ele vem das projeções que se fazia quando foi criado o Tereprev. Então, você tinha tantos servidores, tantos aposentados, tantos vão continuar contribuindo, novos contribuintes vão permitir que nós tenhamos lá na frente tanto de receita todo mês. Só que o que aconteceu do Tereprev para cá? Né? A prefeitura abandonou o empregado regular, o servidor contratado, concursado, e migrou para aumentar a quantidade de cargos. Nós tínhamos aí cerca de 330, menos de 400 cargos comissionados, e hoje são perto de 1.000 cargos comissionados. Nós temos cerca de 1.000 potes. Ninguém dessa gente contribui para fundo de previdência. Eles estão lá pelo salário do mês. Os cargos comissionados ainda têm a possibilidade de receber aqueles atrasados, mas recebe direto da prefeitura, não contribui para o Tereprev e não tem o que receber lá. Então, essa massa toda de recurso que era para estar no Tereprev e não está, vem certamente em função do que eles tinham previsão de ter ao longo dos anos, e não tem, porque alguma coisa aconteceu no caminho. E o que aconteceu foi isso, a prefeitura mudar a sua característica de exploração, de uso de mão de obra escrava, que é a questão do pote. O pote é um absurdo, é uma aberração. Você ter um camarada... O pote, em princípio, quando ele foi criado, eu lembro quando ele foi criado ali naquele período do governo Jorge Mário, foi um aperfeiçoamento do antigo Promage. Eles misturaram ali as duas coisas e criaram o pote. E depois o pote vai ter uma alteração de novo no governo do Arley, mas ele tinha a essência dele era a inserção social, era trazer a pessoa, o ex-presidiário, a pessoa desempregada, as pessoas com dificuldade em casa, trazer ele para dentro da sociedade e depois devolver para ele para o mercado de trabalho. Reintegrar. E colocar no mercado. Mas ali ele tinha que ensinar um jovem a como se comportar diante de uma autoridade, como se comportar diante de um compromisso qualquer, do ambiente que ele não frequenta, né? Porque as pessoas, esse mundo que a gente vive aqui, no centro da cidade, não é um mundo real para muita gente. Quem mora nas periferias, ela não sabe, às vezes, como abordar alguém, como se comportar diante de alguém. Então, pode ter essa função de inserção social. E aí virou mão de obra, ao ponto de você ver aí 10, 15 cabeças de gente chamada de pote, andando em caçamba de caminhão para ir limpar paralelo, para ir descarregar mercadoria de prefeitura. Isso não é problema do pote. Quem tem que estar fazendo esse trabalho é um servidor contratado ou concursado. No momento que ele é concursado, ele passa a contribuir com o fundo. E aí o déficit vai diminuir. Porque você vai ter gente em condições de contribuir e que vai demorar a se aposentar e sustenta as aposentadorias. E essa máquina vai trocando o servidor ativo. Quando ele vira inativo, vai ter um novo ativo para sustentar o fundo. E não está acontecendo isso hoje. A prefeitura está optando pela mão de obra fácil, né, dos cargos comissionados, que você controla melhor e exige mais produção dele, e dá voto, e não dá nenhuma responsabilidade para a prefeitura. E agora, pior ainda, a questão do pote, né? Eu lembro de quando a Secretaria de Serviços Públicos tinha 450 funcionários e o secretário reclamava. Absurdo, só tem 450 homens. Como é que eu vou tocar essa cidade com 450 homens? Hoje,
A guarda fala em 30, 40 guardas, o serviço público tem 30, 40 pessoas só, o resto é pote, é carro comissionado, é arranjo. Isso aí reflete na questão do fundo agora, porque o fundo tem que pagar, tem que ter novos contribuintes, e ninguém está contribuindo, só aqueles mesmo que são os servidores, e muito pelo contrário, os servidores que já estão ali há 10, 15 anos estão se aposentando, e não está chegando novos pagantes, né, para manter o fundo. Pagar. Então, hoje, é claro que a Prefeitura precisa de rever essa questão. Você tem, de imediato, cerca aí de 2.000 vagas na Prefeitura, 2.000 funcionários necessários, que já está usando mão de obra de forma equivocada, que são os cargos comissionados e os potes. Se você converter isso num concurso público, pago por dentro, por aquele limite da lei de responsabilidade fiscal, você vai ter como alimentar esse fundo e vai diminuir esse déficit de 1,5 bilhão para 1 bilhão, para 500, e quando vê ele está zerado e ele está sustentável em condições de gerir. Tá, Vanderlei, agora é fácil a pergunta. A comissão processante foi instaurada, está instalada aí a comissão processante, até onde ela vai chegar, até onde ela pode chegar, e a diferença para uma CPI. Nós temos duas situações na Câmara, né, em curso. A CPI da Econstru, que investiga essa maracutaia dessa empresa Econstru, que não cumpre o contrato, que acerta o contrato, que faz obra, ganha a mesma obra 2 vezes, recebe 2 vezes. Isso vai dar cadeia uma hora, porque está sendo feito no mesmo modelo da RW. Lembra? Lembro. Da RW, do Jorge Mário. Só que aquilo era mixaria, era 180, 200 mil, o rombo da RW. Esse rombo aí é de muita coisa, porque é uma reforma de quadra. Eu fui ver a quadra que vai custar 200 mil de reformar na prefeitura, é um quadradinho menor que esse estúdio, que eu chamo de quadra, ali do lado da prefeitura. Então, ou seja, uma hora isso vai explodir. Mas isso é uma CPI que, ao longo da investigação, se transforma numa comissão processante ou não, né? Já a comissão processante, que foi aberta no dia 17 de novembro, vai fazer um mês agora, ela fechou, então, a fase das oitivas. Segundo o presidente, o André do Gás, ele disse que não quer mais ouvir ninguém. Ontem ele ouviria a Dora e o prefeito Vinícius. O Vinícius preferiu não ir, vai fazer a sustentação por escrito, e ele tem 5 dias para essa sustentação. E os 5 dias dele vai vencer no sábado que vem, justamente no dia 17, dentro de um mês exato da CP. Mas como o prazo de sábado não conta, ele tem então até o dia 19 para entregar a defesa dele escrita. A partir dessa defesa escrita, dentro do arranjo da própria comissão, eles vão ver como o relator vai achar o que ele ouviu, o que tem de novo, o que foi provado nas investigações, e vai juntar os elementos e fazer o relatório. Esse relatório vai ser votado primeiro pelos 3 membros da comissão processante. É votado se ele vai para o plenário. Não, ele de qualquer forma ele vai para o plenário. Mas ele vai ser votado se condena, se pede a cassação do prefeito ou não. Porque se tem elementos... Ou afastamento? Cassação. Se tem elementos para a cassação do prefeito. Porque se nessa apuração do que já foi ouvido e que foi juntado de documento, se comprovar que existem os elementos que exigem a cassação, o relatório vai fazer nesse sentido. E o relatório, quando ele for para plenário, ele vai ser admitido, são 3 votos na comissão, o presidente, o relator e o membro. Os 2 vereadores, o relator e o membro é o Amós Laurindo, que é da base do prefeito, e a Érica Marra, que a gente não pode dizer que esses 2 não são bem da base do prefeito, porque eles andam votando contra o prefeito, eles estão sendo preteridos lá há bastante tempo pelo prefeito já, eles andam meio de cabeça quente com o prefeito, mas de qualquer forma, mesmo que fique ali, o resultado que sair da comissão vai para o plenário decidir, então, votar pelo afastamento, pela cassação do prefeito, porque já é uma decisão de comissão processante. Nós temos um outro caso acontecendo hoje, que é a reprovação das contas do prefeito, que vai ser votada hoje pela Câmara. Essa reprovação das contas, na verdade, ela é quase pro forma, porque a lei orgânica ela diz que a Câmara tem, acho que 120 dias, é um prazo assim de 2 ou 3 meses, para votar o parecer do tribunal, a decisão do tribunal. Se ele não votar, e se não votar, dá por reprovadas as contas conforme a orientação do tribunal. Então, o tribunal, na verdade, só deu uma orientação. Olha, não pode aprovar essas contas por isso. Apontou 7 itens
onde diz que as contas do prefeito em 2021 estavam erradas. A Câmara agora decide. A Câmara tinha esses 120 dias para votar isso. Como não votou nos 120 dias, a votação de agora, aprovando ou reprovando as contas, mantendo reprovadas as contas, ou não aceitando a reprovação do TCE, as contas estão reprovadas da mesma forma, porque ele não tem mais já passou do prazo que a Lei Orgânica Municipal dá para a Câmara mudar o resultado do tribunal. Tá, e aí? Isso aí dá inelegibilidade. Por 8 anos. Ele fica inelegível. Ele né? fica inelegível, mas se mantém no cargo. Se mantém no cargo. Isso não tem nada a ver com o cargo, porque não envolve afastamento, nem cassação, nem nada. É apenas uma questão política que vai comprometer. Mas, embora seja importante, é mais politicamente essa votação, tipo, a Câmara reprovou o prefeito, as contas estão de fato reprovadas politicamente também, mas essa votação é meio que pro forma, porque o prazo que a Câmara tinha para ter votado, mantido a reprovação do tribunal ou negado a reprovação do tribunal já passou. Então, agora elas apenas fazem a votação, mas concordando com o parecer. E o pior de você contrariar o parecer do tribunal é que você tem que apresentar elementos, sob pena de responsabilidade, de crime de responsabilidade. O tribunal é um órgão técnico. Se ele diz, não pode aprovar por esses 7 itens aqui. Você tem que ter na Câmara, quem vai sustentar o voto contrário a esse parecer do tribunal, tem que apontar, eu não concordo porque o tribunal entendeu errado assim. Então, ele desmonta o relatório do tribunal. Ele tem que desmontar o relatório, sob pena de responsabilidade de conchavo político. O que não é o caso. Esse vereador? As contas vão ser reprovadas por 17 votos a 2. Porque os vereadores não aguentam mais prefeito. Eles não estão com paciência mais para tanta embromação, tanta enrolação e tanto essa vivência desse mundo imaginário que o Vinícius vive. Você viu ontem, ele está com dificuldade com o servidor. O servidor está aí com medo com relação ao salário, 14º que não vai ser pago, ou vai ser pago só 10%, 20%, que antes era 50%, 100%. Ou seja, o servidor está meio arredio com o prefeito. Ele faz uma reunião no auditório, no Teatro Municipal, com 80, 100 pessoas, com os secretários, os subsecretários e os das 4. Tudo cargo comissionado, tudo uniformizado de azul. Ele fala 2 horas para esse povo, o povo aplaude ele e ele acha que o servidor está muito bem com ele. Só que os servidores são mais de 3 mil, tem aí mais 2 mil e pouco, quase 3 mil também, entre os aposentados e pensionistas. Todo mundo está apreensivo com esse governo. Mas ele, no mundinho dele, tudo funciona. Porque ele gosta de aplauso, ele gosta de claque, ele gosta de excelente dia. Esse tipo aí. E não funciona, porque no mundo real, o próprio servidor, seja do serviço público, da saúde, das diversas áreas de ponta da prefeitura, eles veem as dificuldades do próximo dele, né? Porque essas pessoas moram em periferia, não moram em apartamento, não moram em Comari, quebra-frasco, não. Essa gente que trabalha na prefeitura e faz a coisa acontecer, mora no bairro São Pedro, mora no interior, mora na Barra do Imbuí, na Beira-Linha. Essa é a origem dos servidores. E eles, no dia que chove, tem que ficar meia hora esperando parar de a água baixar, né? É a questão da luz, é a questão do imposto, é a questão do drone. Essas coisas vão fazendo o desgaste com o próprio servidor. Aí ele vê que aquele cara que enganou eles com a ideia de que era um bom prefeito, que era um bom gestor, um bom administrador, é tão ruim quanto os outros, ou pior, porque além de ser ruim igual os outros, ainda engana, que os outros não enganavam, já estava escrito na testa o que eram, né? Então não precisava de enganar. Esse aí é tão ruim quanto os outros, ainda engana as pessoas e fica nessa situação. Então ele faz uma reunião, porque no mundinho dele, o mundo perfeito dele está tudo funcionando e não está. Nós vemos hoje uma cidade com qualidade de vida pior para o teresópolis comum do que nós tínhamos 10 anos atrás. Está muito bom para o empresário, está muito bom para o dono de empresa, de construção civil, está muito bom para quem mora no Comari, para quem mora no Quebra-Frasco, mas agora para quem mora na cidade, funcional, não está bom. Está tudo complicado. Perfeito, né? Perfeito. Então, e aí ele vai ter uma dificuldade na Câmara, e eu acredito que ele vai ter os votos ali, certamente do Jaime, que é um vereador suplente, o mandato dele, e o Paulinho, que é o líder do governo e o parceiro dele na administração, né? Você vê que ele fez uma reunião, é tão cara de pau esse prefeito que ele faz uma reunião com o Ministério Público e com o Ministério Público. Teve uma reunião agora, né, sobre a questão dos drones aí, foi o Ministério Público mais e a OAB. Tem razão, OAB.
Aí o Paulinho, o vereador Paulinho, vai participar da reunião, ele faz um release dizendo que a Câmara participou. Eu falei assim, a Câmara participou? Aí eu perguntei ao presidente da Câmara se tinha mandado o representante, porque para você dizer que a Câmara participou de uma reunião com o prefeito, você tem que ter mandado um ofício à Câmara, quero que mande um vereador, então a Câmara escolhe um vereador para mandar. Vai mandar lá o André do Gás, vai mandar o Rangel, vai mandar o Léo, vai mandar um vereador. Mas se a Câmara está participando de uma reunião, é parte de uma reunião, esse nome tem que ser escolhido entre os vereadores. Não é um vereador que já é da base, é o líder do governo na Câmara, né? É o cara que tem uma secretaria que continua operando a favor dele na prefeitura ao longo de todo esse tempo do mandato, né? É um cara que tem um mandato diferenciado com relação ao governo, com privilégio de conseguir isso e aquilo, tal. Ou seja, então essa enganação, isso é muito ruim. É isso que leva a esse possível resultado 17-2 que eu estou falando, a questão de hoje, da reprovação das contas, que é um processo natural, que pode ser até 19-0, não é difícil, porque ele vai criando uma dificuldade com o próprio vereador. Os outros vereadores que ele precisa ter, os 13 e 14 lá. No momento que você trata de forma diferenciada um vereador, é ciúme de irmão, né? É ciúme de irmão, né? Então, isso aí é complicado, isso. No programa de amanhã, eu não tenho ainda, ele não me confirmou, mas praticamente confirmado, a participação do vereador Paulinho, do programa de amanhã. Eu o convidei, gostaria de ouvi-lo, eu estou aguardando uma confirmação, mas ele já teria me dito que vai estar aqui, mas não está confirmado ainda. Vamos aguardar durante o dia, você vai ver aí na tardinha quem vai estar aqui no programa, se virar o vereador Paulinho. Vanderlei, muito obrigado. Prazer estar aqui contigo, Hélio. Gente, indo embora e amanhã a gente está de volta às 10 da madrugada. Né? Tá certo, é por aí. E férias chegando. Férias chegando. Vai viajar? Viajo. Eu viajo para o outro lado do quintal. Ó, o Marcos Rabi tá indo para Brasília. E ele ainda botou para mim assim, de vez em quando eu vou a Brasília, eu gosto muito de lá. É bom, quem pode, pode, né? Seria um bom deputado, sabia? O Habib? O Marcos Habib é um cara muito estudioso, né? Ele tem uma boa noção de como as coisas funcionam. Vamos ver. O futuro ninguém conhece, né? Ok, minha gente, estou indo embora. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Até o programa de amanhã. Tchau!